Bom, agora vamos entrar no assunto de hoje, que são os ensinamentos de Krishnamurti. E o tema da nossa conversa hoje é sobre o que seria a essência desses ensinamentos. Para quem não conhece, Krishnamurti ele foi descoberto pelo Leadbeater, que era um grande teósofo, né? Foi um grande clarividente, e ele morava em Adyar. Na época, os pais dele moravam lá em Adyar, o pai dele era funcionário da Sociedade Teosófica, e um dia o Krishnamurti estava andando pela praia de Adyar e tinha uns garotos brincando na praia, e ele percebeu que havia um dos garotos com uma aura, aliás, eram dois que tinham uma aura muito brilhante, mas um deles se destacava mais, que era o Krishnamurti e o irmão dele, Nityananda. Mas a aura do Krishnamurti era algo assim muito marcante. E como o Leadbeater era clarividente, ele comentou com a Annie Besant e procurou os pais do Krishnamurti, e a ideia foi que eles reconheceram nele a possibilidade de ser o veículo do instrutor do mundo. Então ele foi educado por teosofistas, depois foi levado pela Annie Besant para a Europa para ser treinado um pouco mais, capacitado um pouco mais. E então ele recebeu uma educação muito especial, bem assim holística, bem abrangente, e gradualmente ele foi se capacitando para ser realmente esse grande veículo desses novos ensinamentos que de fato ele foi. No início ele estava muito ligado à Sociedade Teosófica, né? Ele participou ativamente, né, das atividades da sociedade, inclusive ele que consagrou o templo hindu que existe lá em Adyar, e foi fundada naquela época uma ordem chamada Ordem da Estrela do Oriente, que depois ficou só Ordem da Estrela, essa ordem tinha como objetivo preparar as pessoas para a vinda do instrutor do mundo, que chegaria através do Krishnamurti, né? O Krishnamurti seria o veículo desse grande instrutor. Só que as coisas foram tomando um rumo que começou a desagradar o Krishnamurti, na medida que ele foi se tornando mais ciente do que estava acontecendo, desenvolvendo o seu discernimento. Ele percebeu que as coisas não estavam bem paradas e, num dado momento, ele resolveu dissolver a Ordem da Estrela e mudou a tônica um pouco do seu ensinamento. Na época que ele dissolveu a Ordem da Estrela, ele comentou que a verdade é uma terra sem trilhas. E isso deu mais ou menos a tônica do ensinamento que ele passou a divulgar a partir daí, que você não pode planejar onde você quer chegar, né? Essas grandes verdades, elas vêm até você quando você está preparado para recebê-las com a mente meditativa. Ou seja, você não pode seguir uma autoridade, você não pode planejar onde é que você vai, ter um método, a verdade tem que chegar até você por meios naturais. E ele dizia que as pessoas estavam muito apegadas ao invólucro. Ele dizia, eu tenho a água pura, mas vocês não estão interessados na água, estão interessados no invólucro, na taça que vai reter essa água. Então, ele sempre, ao longo da sua vida, ele sempre dizia, o ensinamento que é importante, não quem está transmitindo o ensinamento. E ele se referia a ele próprio como sendo apenas o orador. Ele nunca se colocou no pedestal e, pelo contrário, ele procurava ficar em segundo plano, dando ênfase apenas aos ensinamentos, porque isso que ele considerava realmente relevante e importante. Ele era um instrumento para um ensinamento que não era dele, que vinha dos planos superiores. Então isso aí o diferencia dos gurus, que geralmente querem aparecer, que se vestem, né, com aquelas roupas especiais, tem toda uma aparência, né, extravagante, enfim, tem todo um estilo de vida também extravagante. Ele nunca procurou chamar atenção sobre si. E eu tive a ocasião de assistir palestras dele na Inglaterra e na Índia. E eu constatei uma coisa muito interessante. Quando ele falava no Ocidente, como por exemplo na Inglaterra, ele se vestia como ocidental, com calça, camisa, e se sentava
numa cadeira, às vezes uma camisa Lacoste, uma roupa normal, sentava na cadeira. Já na Índia, quando ele dava palestra, ele se igualava aos indianos. Ele se vestia com aquelas batas indianas, aquelas roupas indianas, e sentava de perna cruzada no chão. Então a ideia era não causar contraste com a cultura local, ele não queria se diferenciar, ele queria ser uma pessoa igual às pessoas que estavam naquela região, porque ele não queria chamar atenção sobre si, um ensinamento que era o importante. Então, isso assim para dar uma breve noção de quem foi Krishnamurti, né? Para mim, ele foi o grande instrutor de nossa era, né? Ele viveu no século XX, mas os seus ensinamentos vão repercutir durante muito tempo, né? Ele deixou uma obra muito vasta e como ele viveu já na era do áudio e do vídeo, tem muita coisa que foi registrada em áudio e depois em vídeo, que está disponível hoje em diversas formas, na internet, em DVD, em todas as formas que vocês podem imaginar. E isso facilita muito o acesso direto ao ensinamento. E quando nós pegamos o ensinamento de Cristo, de Buda, de Krishna, são ensinamentos que vieram através dos seus discípulos, dos seus seguidores, e foram sendo, vamos dizer assim, alterados ao longo do tempo, que sempre que se transmite informação, alguma coisa é perdida, né? Nunca você tem uma fidelidade absoluta. Então, no caso do Krishnamurti, a gente tem esse privilégio de poder ler o que ele escreveu, ouvir o que ele falou e ver, inclusive, ele fisicamente falando, dando palestras e promovendo debate. Então, isso é algo muito especial e, para mim, assim, foi certamente o instrutor que mais marcou a minha vida. Sem dúvida, ele fez a diferença, assim, ele me mostrou uma outra realidade que complementou em muito o que eu já havia estudado até então e continuei estudando também sobre teosofia, sobre cultura indiana. Há uma complementariedade muito grande. No início, os teosofistas não compreenderam muito bem a tônica do Krishnamurti, só depois que ele começou a ser melhor entendido. Houve uma reação inicial contra essa mudança radical que ele criou quando ele dissolveu a Ordem da Estrela. Mas se nós estudarmos os ensinamentos, nós vamos ver que é uma total compatibilidade com aquilo que se estuda nos livros teosóficos quando se vai à essência desses ensinamentos, da tradição, sabedoria. Então hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa essência, né, que o Krishnamurti procurou transmitir, porque ele tinha uma característica, ele não falava sobre coisas triviais, ele falava só sobre assuntos ligados à experiência humana. Para ele o importante era a transformação do ser humano. Ele falava, inclusive, numa revolução interior, que não é uma revolução social, econômica, é uma revolução que ocorre dentro de nós, que ele achava que era a única revolução possível, né? Tem um livro dele que se chama A Única Revolução. Então, essa revolução tem a ver com a libertação do passado. Tem um outro livro dele que se chama também Liberte-se do Passado. E essa libertação tem a ver com você se desprender dos seus condicionamentos, você se libertar das amarras, de toda uma série de condicionamentos que nós herdamos da nossa cultura, de nossos antepassados, dos nossos pais, da nossa religião. Então, tudo isso aí cria uma série de conteúdos mentais que condicionam e modelam a nossa maneira de viver e de pensar. Então, ele incitava as pessoas a questionarem, a investigarem, não aceitarem nada como sendo verdadeiro, a não ser que você realmente perceba a verdade daquilo que está sendo dito dentro de você, no seu coração. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma frase que ele colocou certa vez quando o Ravi Ravindra perguntou a ele como é que ele poderia definir em poucas palavras a essência dos seus ensinamentos. E esse texto está num livro que o P. Krishna escreveu, que foi publicado recentemente, que está para ser traduzido e publicado pela editora teosófica também, que é uma espécie de, não é bem uma biografia, né? É uma narrativa do P. Krishna, que era muito chegado ao Krishnamurti, que ele foi diretor da escola do Krishnamurti lá em Varanasi. Então ele conviveu muito com Krishnamurti. Então nesse livro ele narra a experiência dele com Krishnamurti, o que ele aprendeu, o que ele ouviu, o que ele sentiu dessa convivência com o Krishnamurti. E na introdução desse livro tem um prefácio do Ravi Ravindra, que era também muito chegado ao Krishnamurti e ao P. Krishna.
Ravi Ravindra tem vários livros publicados, inclusive pela editora Teosófica, como Sussurros da Outra Margem e outros. E aí o Ravi Ravindra pergunta ao Krishnamurti, como é que você pode definir, em poucas palavras, a essência dos seus ensinamentos? Aí o Krishnamurti respondeu o seguinte, ele pensou um pouco e respondeu, os ensinamentos podem ser definidos da seguinte forma, eles são uma tentativa sem esforço, tentativa sem esforço de viver com a morte num silêncio sem futuro. Difícil isso, né? Mas vou repetir. É uma tentativa sem esforço, ou seja, parece um paradoxo, né? Uma tentativa sem esforço de viver com a morte num silêncio sem futuro. Então, como é que nós vamos tentar esmiuçar isso, tentar entender? E quando nós estamos trabalhando algum ensinamento do Krishnamurti, é sempre importante nós termos em mente que qualquer coisa que eu fale sobre o Krishnamurti é a minha visão do Krishnamurti. Qualquer interpretação que eu faça é minha interpretação. Ele deixou bem claro que não existe nenhuma pessoa autorizada, ou nenhuma entidade autorizada a falar em nome dele. Quem quiser conhecer Krishnamurti, vá direto à fonte. Então, tem muitas pessoas escrevendo sobre ele, mas ninguém tem autoridade para falar sobre ele. Não existe nenhuma instituição que represente o Krishnamurti. Existe a Fundação Krishnamurti, que não é uma fundação que pretende divulgar os ensinamentos, ela é só um instrumento para divulgar a obra dele, os livros, os DVDs e tudo mais. Tem muita coisa na internet também, mas não é uma entidade religiosa, é uma entidade administrativa. Então ele sempre deixa muito claro que qualquer pessoa que fale está falando em seu nome, não em nome dele. Então quando eu falo sobre Krishnamurti, eu estou falando da minha compreensão, da maneira como eu senti o ensinamento, como é que eu consegui compreender, e certamente é uma coisa muito pessoal, essa compreensão. Cada um de vocês vai ter uma compreensão própria também, ao ler os livros, a ouvir, a estudar. E eu estou compartilhando com vocês para vocês considerarem o que foi dito e como é que quais são as reflexões que eu tenho sobre esse assunto, mas dentro de uma perspectiva da minha compreensão. Então, não existe verdade a respeito do que o Krishnamurti está dizendo. A verdade é uma coisa pessoal, cada um vai descobrir essa verdade por meios próprios. Então, dito isso, eu vou começar a trabalhar um pouco essas ideias com base em todos os livros, as palestras que eu assisti dele, né? Tentando esmiuçar um pouco mais essa frase, que é uma frase muito profunda, né? Por mais que a gente tente compreendê-la, ela vai além daquela capacidade intelectual que nós temos de compreender alguma coisa. Então, quando ele fala primeiro, tentativa sem esforço de viver com a morte. O que vem a ser uma tentativa sem esforço, né? Isso parece difícil né? Porque quando você imagina que você vai fazer alguma coisa, você vai tentar fazer alguma coisa, geralmente existe um esforço envolvido, né? Se eu quero conseguir me graduar, ter um título de engenheiro, de médico ou de qualquer outra profissão, nós geralmente imaginamos que existe um esforço envolvido. Eu vou estudar, vou batalhar para conseguir passar naquela faculdade, depois passar nos exames, depois conseguir um emprego naquela área que eu escolhi. E tudo isso aí geralmente está caracterizado como sendo uma atividade envolvendo o esforço. Então nós fomos educados numa civilização que valoriza o esforço. Inclusive uma pessoa dita esforçada, né? Geralmente é uma pessoa bem vista. Quando você está fazendo uma seleção de emprego, né, está querendo contratar alguém, você procura pessoas esforçadas, entre aspas, pessoas que batalham, que vão atrás, que têm aquela gana de conseguir as coisas, né? Então, uma pessoa que se esforça é bem vista na sociedade. Mas o Krishnamurti falava que o esforço não é a melhor maneira de se chegar a lugar nenhum. Porque na hora que você tem um objetivo intelectual de chegar a algum lugar, você já está condicionando o resultado. Porque se você diz, eu queria muito conseguir
um bom emprego, eu queria muito ser uma pessoa bem-sucedida na vida, né? Ser uma pessoa reconhecida pela sociedade. Tudo isso aí é baseado num condicionamento. Aquela mentalidade que a gente vê nas propagandas, inclusive na TV, né? Que você tem que ser uma pessoa de sucesso, tem que ser uma pessoa que atenda a determinados padrões de beleza que estão muito bem caracterizados nas propagandas, né? Nos outdoors. Então existe um padrão de beleza, existe um padrão do que é ser bem-sucedido, e existe aquela ideia que para chegar lá eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me matar para conseguir trabalhar até altas horas, para conseguir mais dinheiro, conseguir mais proeminência, conseguir poder e assim por diante. Então tudo isso aí é baseado numa visão ilusória da realidade, naquela visão que eu tenho que chegar a algum lugar, e esse algum lugar é o quê? É alguma coisa que eu imaginei, baseado em todas as expectativas que a família, a sociedade, a religião colocam em mim. Eu projeto um futuro que eu acho que é o futuro ideal para mim. E isso às vezes gera conflito, né? Que às vezes aquilo que eu gosto não é o que meu pai quer que eu seja, ou não é aquilo que eu achei que eu deveria estudar porque vai dar mais dinheiro. Então, aí surgem diferenças, né? Conflitos, porque nem sempre o que eu faço é aquilo que eu gosto mais de fazer, nem sempre as oportunidades que surgem são aquelas que eu esperava. Então, existe uma série de expectativas, uma série de planos, e muitas vezes esses planos e essas expectativas são frustrados, porque a vida não é como nós imaginamos que ela vai ser. A vida é como ela é, e não como nós esperamos que ela seja. Então, sempre que existe uma expectativa, uma tentativa, através do esforço de chegar a algum lugar, existe sempre a possibilidade da frustração, da insatisfação, da tristeza, porque você não conseguiu. E se for comparar na sociedade, quantas pessoas nós podemos dizer que são bem-sucedidas dentro dos padrões da sociedade convencional? São poucos, né? A maioria está ralando e não consegue chegar muito longe, porque eles se autocolocaram, talvez, um tipo de objetivo que é inalcançável, que não é possível por causa das diferenças de oportunidade, por ter nascido pobre, por uma série de razões. Então, quando o Krishnamurti fala numa tentativa sem esforço, o que ele está querendo dizer, né? Que é possível você viver naturalmente, levando uma vida muito mais espontânea, sentindo o que a vida espera de você, e não querendo atender as expectativas da sociedade, dos pais, da religião ou tudo mais. É você simplesmente estar aberto para a vida e sempre assim, investigando, tentando captar, dizer, dadas as circunstâncias que chegaram até mim, dado a família que eu tenho, os meus dons, as minhas habilidades, o meu conhecimento, né? O que eu posso fazer, o que seria natural, né? Qual o meu caminho, né? Que trilha é essa que é o caminho da minha vida? Essa é uma investigação da maior importância, né? E quando ela é feita baseada nos condicionamentos, as respostas vêm também condicionadas. Então, quando ele fala de ter o ensinamento é uma tentativa sem esforço de viver com a morte, isso é algo muito profundo. Viver com a morte, né? Não é compreender a morte, que a gente fala, não, eu quero compreender a morte, porque é importante compreender a morte, o que vai acontecer depois da vida, mas isso é um processo intelectual, né? Você fica estudando os livros, né, dos clarividentes e outros tantos aí, para tentar entender o que vai acontecer comigo depois da morte. Vai haver uma luz que vai me levar, os anjos vão me conduzir, eu vou para o céu, vou para o purgatório, enfim, são 1000 coisas que nós lemos ou ouvimos falar sobre a morte, que tem a ver com opiniões, com ensinamentos, com palavras, mas não são uma experiência nossa, né? Então, quando o Krishnamurti fala em viver com a morte, ele não está falando em conhecimento, ele está falando em você deixar que a morte seja uma realidade no seu presente.
não se preparando para uma morte futura, que também as pessoas dizem, não, eu quero me preparar para a morte, quando ela chegar eu vou fazer uma transição mais suave. Mas o que ele fala não, é você viver com a morte. Quer dizer, a morte está aqui presente com você. E nas suas palestras ele falava muito em você morrer para o passado. Porque o que acontece conosco, né? Nós estamos continuamente experimentando uma série de realidades no nosso dia a dia. Então nós vamos acumulando experiências e conhecimento. E a tendência que nós temos, que nós aprendemos a ter, é que nós precisamos trabalhar, precisamos conhecer mais para poder ter aquele futuro que nós imaginamos que é o melhor para nós. Né? Então nós projetamos esse futuro. Você morrer para o passado seria você viver sem futuro, como ele está colocando aqui. Viver sem projeções, sem expectativas. Ou seja, o que é a projeção do futuro? O que é o futuro? É aquilo que nós imaginamos, né? Que nós projetamos. Mas como é que é feita essa projeção do futuro? É baseada no passado. Né? Nós temos as experiências, acumulamos uma série de ideias, de teorias, e aí nós usamos esse conteúdo mental, essa memória acumulada, as experiências acumuladas, para projetar o futuro que nós queremos. É o mundo como nós gostaríamos que ele fosse, e não como ele é ou virá a ser. É apenas uma ideia, uma projeção. E quando você tem essa projeção, você não está realmente deixando que as coisas aconteçam naturalmente. Então, quando você vive com a morte, quer dizer que você não está deixando que a morte invada o presente. Olha que interessante. Krishnamurti ele fala que a morte invade o presente e se projeta para o futuro. E quando o passado, né? Quando o passado ele invade o presente, ele está condicionando o presente, ele está condicionando aquilo que você pode perceber no presente. Se eu olho a realidade à luz do passado, à luz dos meus condicionamentos, à luz das minhas teorias, ou seja, baseado num certo paradigma, numa certa visão de mundo, eu estou condicionando aquilo que eu posso perceber. Você vê que ao longo de toda a história, nós tivemos a humanidade sempre reagiu ao novo, reagiu àquilo que não se enquadrava no conhecido. Nós temos a tendência de querer que o novo se enquadre no conhecido para poder não gerar nenhuma perturbação, porque o novo às vezes ele é assustador, né? O novo às vezes pode ser revolucionário. Você vê, sempre que os grandes instrutores vieram trazendo o novo, eles não foram aceitos. Você vê Cristo, né? Um caso típico, né? Os seus não o receberam e até o crucificaram, porque o que ele trazia era revolucionário. O que ele trouxe era totalmente compatível com a tradição judaica, mas ele não foi aceito. Por quê? Porque ele trouxe coisas que eram perturbadoras para a ordem. Ele foi um revolucionário, no sentido profundo de ser revolucionário, né? Porque ele confrontou a ordem vigente, aquela ordem estabelecida que era baseado num conjunto de noções, num paradigma que já estava gasto, que não servia mais para aquele momento. E todos os grandes instrutores vieram para derrubar uma ordem que não servia mais, uma ordem que estava gasta, uma ordem que era inadequada para a realidade que estava surgindo, né? Um novo mundo precisava surgir e esses grandes instrutores, esses grandes avatares vieram para trazer as sementes de uma nova ordem mundial, uma nova ordem religiosa também. Então vocês vejam como é importante a abertura para o novo. Os discípulos, tanto de Cristo como os seguidores de Buda, de Krishna, eles estavam abertos para o novo e por isso eles aceitaram os novos ensinamentos. Eles tiveram a humildade de perceber que eles não sabiam. Então, na hora que você diz, eu não sei, você está se preparando para receber o novo. E essa deve ser a postura do discípulo. Eu já comentei isso aqui antes, que discípulo não é uma pessoa que tem uma disciplina que é imposta de fora para dentro.
o discípulo, de acordo com Rada Burnier, é aquela pessoa que está pronta para o aprendizado. É bonito isso, né? O discípulo é aquele que está pronto para aprender, está aberto para o que chega até si, né? Aberto para aquilo que a vida está trazendo de novo e que está buscando lhe ensinar. E esse aprendizado pode vir de todas as formas possíveis, né? Dizem que quando uma pessoa está aberta, está preparada, até uma pedra pode dar um sermão. Quer dizer, tudo depende da postura que a pessoa tem diante da vida. O aprendizado só é possível quando existe essa condição de disciplina. E é muito interessante que essa questão de disciplina está muito ligada à questão do esforço que eu estava mencionando, né? O que nós aprendemos na escola? Que uma pessoa, para ser disciplinada, ela tem que se esforçar para ter essa disciplina de vida, não é? Ela tem que se esforçar para não comer aquilo que engorda, ela tem que se esforçar para fazer exercício físico, tem que se esforçar para ter determinadas atitudes na vida. Então, geralmente disciplina e esforço estão relacionados, né? Eu tenho que me esforçar, tenho que ir na academia para ficar forte, né? Enfim, são várias coisas que você se autoimpõe para atingir determinados objetivos. Mas o Krishnamurti falou que a verdadeira disciplina não implica em esforço. A verdadeira disciplina tem a ver com esse conceito de estar pronto para o aprendizado. Então ele dá um exemplo muito interessante. Naquele livro que ele escreveu, chamou Diário de Krishnamurti, em inglês é Krishnamurti's Notebook, ele narra uma série de experiências e tem uma vez que ele diz o seguinte: uma vez, nessa noite, eu acordei, naquela manhã eu acordei e eu costumo de manhã fazer minha prática de Hatha Yoga. Ele até idade avançada ele praticava yoga, né? Hatha Yoga. E aí nesse dia ele acordou e sentiu cansado. E aí ele pensou, será que eu vou fazer yoga como eu sempre faço? E aí ele pensou, eu não sou obrigado a fazer yoga só porque isso aí faz parte de uma prática regular minha. Na minha disciplina, nada é obrigatório. E aí ele percebeu, ontem eu falei bastante, e eu estou cansado, o meu corpo está pedindo descanso. Então, pelo fato de eu não fazer aquela prática de yoga hoje, isso não quer dizer que eu sou preguiçoso. É porque eu percebi que eu estou cansado e conscientemente eu decidi que eu não vou fazer. Você vê a diferença, né? Uma pessoa que é chamada disciplinada, que tem força de vontade, né? É a pessoa que diz, não, eu estou cansado, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Então, às vezes, ela causa até um problema físico, né? Porque ela agride o seu organismo, porque ela vai contra aquilo que para o organismo seria uma coisa natural. O corpo está pedindo descanso. Então, você dá descanso. Que nem quando o corpo está pedindo sono, você dá o sono, não vai brigar com o sono. Então, essa é a diferença entre uma pessoa disciplinada e uma pessoa preguiçosa. Então ele diz o seguinte, uma pessoa que se diz disciplinada no sentido convencional, essa sim é preguiçosa, porque ela acordou, aí ela viu lá, está lá a esteira, o colchonete de yoga, tapetinho, aí ela pensa, poxa, eu quero ficar na cama, mas aí vem aquela imagem, não, mas eu me propus que eu tenho que fazer yoga todo dia. Aí ele se violenta e diz, não, eu vou levantar de qualquer maneira, ele levanta para fazer yoga. Então, essa é uma pessoa chamada disciplinada. Mas não é. Na verdade, ela é preguiçosa, mas ela brigou contra a preguiça dela. Interessante isso, né? Ela não é disciplinada, ela é preguiçosa, mas só que ela foi contra, ela brigou contra a preguiça e conseguiu se levantar para fazer a prática, que é muito diferente, né? A disciplina não é isso, a disciplina tem a ver com ordem, e a ordem tem que ser uma coisa natural, não pode ser uma ordem imposta. Né? O Krishnamurti falava muito nessa questão da ordem, que tem a ver com a disciplina. A ordem não pode vir de fora, não pode ser imposta. Existe uma ordem natural. É importante vocês viverem uma vida ordenada, uma vida baseada na ordem, mas sem
sem você violentar a si próprio, né? É você se perceber na sua real dimensão, sabendo que você tem suas limitações, sabendo que o corpo tem suas limitações, sabendo que a sua inteligência, a sua mente também tem as suas limitações, e agindo em harmonia, de acordo com uma ordem natural das coisas. Então, a verdadeira disciplina é você fazer as coisas de acordo com essa ordem natural das coisas. Assim como faz parte da disciplina, né, da prática do discípulo, está aberto para o que a vida lhe traz. Agora, se você está muito cansado, se você se violentou, se você está em conflito, você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que estar com a mente maleável, com a mente aberta, com a mente flexível, para poder receber aquilo que a vida está lhe trazendo. Por isso que você não pode viver uma vida sempre baseada no esforço, né? Tentando chegar a algum lugar, né? Por isso que conviver com a morte é você conviver com as suas limitações também. É você viver com aquilo que você é. Você tem o seu instrumento, tem as suas limitações, tem os seus dons, as suas habilidades, e você vai fazer aquilo que a vida espera que você faça naquele momento. Existe uma ordem natural, existe aquilo que os indianos chamam que é o Dharma, né? Que é o caminho perfeito também do taoísmo, que é aquilo que a vida está esperando, que é o fluxo natural da vida, aquilo que você precisa fazer porque não há uma outra maneira de agir. Dadas as condições em que você vive, existe o fluxo natural por onde você deve caminhar, sem resistência, sem conflito. E ele dizia, inclusive, que quando você tem uma visão clara das coisas, quando você não está sem energia, porque o conflito rouba energia, né? O esforço rouba energia. Se você está em harmonia, você não tem dúvidas. Você simplesmente segue o seu caminho sem dúvidas, sem esforço. O caminho se mostra na medida que você vai caminhando. Por isso que ele dizia, né? A verdade é uma terra sem trilhas, porque a verdade vai surgindo a cada passo. Na medida que você caminha, a verdade vai surgindo naturalmente, espontaneamente, sem necessidade de doutrinas, sem necessidade de nada premeditado. Agora, para que isso seja possível, existe uma coisa que é muito importante, que é a confiança. Né? O que é a confiança? É você perceber que existe uma ordem por trás de tudo que existe, que nada acontece por acaso. E na hora que você age de acordo com essa ordem, você sabe que as coisas vão acontecer como tem de acontecer. Nem sempre o que vai te acontecer é aquilo que você acha que seria o melhor para você, baseado na sua compreensão limitada. Mas é o que tem que acontecer e é melhor para você num sentido maior da existência. Às vezes você tem um karma que você tem que queimar, então a experiência para queimar aquele karma se faz presente e o que ocorre é o que tinha que acontecer. Você fica doente, por exemplo. A doença muitas vezes é um alerta de que você não estava levando a sua vida da maneira mais equilibrada. Então, você tem que perceber tudo de um ponto de vista mais elevado. Se ver dentro de um contexto muito mais abrangente, perceber que existe uma inteligência na vida, uma inteligência no universo e que você faz parte dessa grande teia da vida. Agora, olha que interessante, né? Nessa frase ele coloca, né? Conviver ou viver com a morte num silêncio sem futuro. Nós já falamos no sem futuro, porque o sem futuro é quando você não está projetando. Você está sempre vivendo intensamente o aqui e o agora. Agora, como é possível você viver sem projetar? Qual é a condição para que você possa viver plenamente no aqui e no agora? É você viver com a mente quieta. É você viver no silêncio. Por isso que ele fala, num silêncio sem futuro. Porque só é possível você viver o presente plenamente, e nesse momento o futuro deixa de existir, porque o futuro é uma projeção, é uma elucubração mental. Só é possível quando você está naquele estado de aquietamento mental, de receptividade, de sintonia com o instante presente. Isso é muito bonito, né? Você está inteiro nesse momento.
Você percebe que quando alguma ideia vem do seu passado, alguma reação condicionada começa a acontecer e você não se deixa contaminar por aquela reação contaminada. Você percebe e deixa passar. Não se deixe contaminar por emoções passadas, por problemas, por vontades, desejos, tudo aquilo que pertence a toda essa roda, né, mental, essa roda de condicionamentos que faz a mente, né, o cérebro ficar em perpétua atividade, se desgastando, em conflito, cheio de problemas. Quando você percebe que tudo isso aí não existe, que é tudo ilusão, aí você tem a possibilidade de aquietar a mente e entrar numa outra dimensão de ser. Isso que é bonito, né? Quando você vive sem futuro, sem predileções, sem expectativas, sem querer chegar a lugar nenhum, você está vivendo em paz, satisfeito com a vida, vivendo com alegria, com aquilo que você tem, com as condições que existem na sua vida, independente de quais sejam essas condições, então é possível você entrar nesse silêncio. Você pode ver que todos os grandes instrutores falaram no silêncio e viviam boa parte da sua vida em silêncio. Muitos deles fizeram até voto de silêncio durante determinados momentos. Você vê, por exemplo, um grande sábio da Índia, como o Ramana Maharshi, por exemplo, né? Ele vivia boa parte do tempo sentado em meditação. As pessoas chegavam até ele e só de sentarem e meditarem com ele, sentiam alguma coisa que estava acontecendo no seu interior. Havia uma comunicação não verbal entre o Ramana e as pessoas que estavam ali na sua presença. Essa comunicação não verbal tem a ver com esse estado de plenitude, esse estado em que não existe verborragia, não existe tentativa de entender as coisas através do intelecto, existe apenas uma apreciação plena, né, profunda da realidade como ela é naquele instante. E aí você aceita a vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse. E é muito bonito isso, você perceber que você não precisa chegar a lugar nenhum. Você já está no lugar certo. O momento é esse. É o momento que nós temos que aprender, que nós temos que viver em profundidade. E aí, aquela morte que parecia uma coisa tenebrosa no futuro, é algo com que você pode conviver. Viver não só a morte futura, mas a morte no presente. Porque existe um ensinamento que é muito presente na Índia, né, que você tem que se preparar para a morte. Sócrates também, na Grécia, falava isso, né, que o objetivo de todo filósofo é se preparar para a morte. E é interessante que quando ele estava em vias de ser sacrificado, né, que ele foi julgado, condenado e teve que tomar a cicuta, né, que era um veneno, ele antes, quando ele estava na prisão, os seus discípulos chegaram até ele e conversaram e perguntaram para ele, você não está com medo da morte? E o Sócrates falou, não, por que eu vou ter medo da morte? Todo verdadeiro filósofo tem como objetivo viver com a morte, entender a morte, ter essa familiaridade com a morte. E agora que ela está se aproximando, por que eu vou temê-la? Se a morte é algo que é intrínseco à vida. Então ele estava totalmente tranquilo com aquele momento, sabendo que ele ia morrer, mas assim, achando que era a culminância de uma vida em que ele se preparou para esse momento. Então, o questionamento que a gente tem que fazer, será que nós não podemos fazer como o Sócrates fez, mas não só no momento da morte, mas ao longo de toda a vida, você viver com a morte a cada instante? Isso é uma coisa tão profunda, né? Você viver com a morte, né, no silêncio, sem projetar nada para o futuro. Isso é algo maravilhoso, é algo que até transcende um pouco a nossa compreensão intelectual. Para muitos pode ser só um conceito fora da realidade. Isso aí é viagem. Pode ser, para algumas pessoas pode ser uma viagem, mas para outros não. Cada um tem que tentar entender essas palavras e verificar se elas, de alguma forma, tocam o seu coração. Eu queria trazer para vocês também uma reflexão surgiu que eu achei muito interessante.
Na última vez que eu estava vindo de avião para Brasília, eu estava lendo esse boletim do sujeito, de um alemão chamado Friedrich Grohe, que foi um grande amigo do Krishnamurti. Ele está bem velhinho agora, e ele publica esse boletim, escreveu um livro sobre Krishnamurti, e ele tem feito um trabalho muito grande para divulgar os ensinamentos do Krishnamurti. E nesses boletins regulares ele publica uma série de artigos, comentários. E eu estava lendo no avião esse boletim e eu já sabia que eu ia dar essa palestra hoje aqui sobre a essência dos ensinamentos do Krishnamurti. E aí nesse boletim tinha lá um trechinho falando de uma pessoa que comentou sobre a essência dos ensinamentos do Krishnamurti, exatamente aquilo que seria o tema da minha palestra. São aquelas sincronicidades, né? E aí, nesse boletim, tem um trecho muito interessante de um sujeito chamado Bill Taylor, e perguntaram a ele, esse Bill Taylor ele foi diretor de uma outra escola do Krishnamurti, na Inglaterra, que é a escola de Brockwood Park, que eu tive lá pessoalmente, um lugar muito bonito, onde o Krishnamurti, inclusive, costumava dar as palestras dele quando ele ia para a Inglaterra. E esse Bill Taylor foi diretor durante muito tempo e atualmente ele ainda é um dos diretores, mas não é o diretor-geral. E ele fez uns comentários muito interessantes, né? Traduzindo o que ele achava que estava na essência dos ensinamentos. E ele traz algo complementar ao que eu falei, que ele dizia assim, na essência do que o Krishnamurti fala está o mistério. Só que as pessoas imaginam, geralmente, mistério como sendo algo que está fora de si. Isso é uma coisa que está, inclusive, nas culturas antigas, né? Sempre existe aquela ideia, existe um mistério, que é aquele algo que está além, né? Está no fundo do mar, está lá no espaço sideral, está do outro lado do arco-íris, está do outro lado do mundo, enfim. As pessoas imaginam, né? Está no céu, imaginam que existe alguma coisa, um mistério, que é transcendente, mas que está fora de si, que deve ser buscado, né? E isso, inclusive, influenciou toda uma mitologia, né, de caça ao tesouro, de chegar até o lugar onde o ensinamento está escondido, que você tem que ir até lá para descobrir as grandes verdades da existência, você tem que ir para a Índia, para o Tibete, para descobrir a verdade. Então, essa é uma noção de que a verdade está lá e você tem que se locomover na direção dela. Ela está fora de você, então você tem que buscar fora essa verdade, né? Esse mistério. E esse Bill Taylor, ele falava que o Krishnamurti ele tentou mostrar um outro aspecto do mistério não como algo separado de nós, mas um mistério como algo intrínseco à vida, algo que está também dentro de nós. E segundo ele, isso talvez seja a essência do ensinamento do Krishnamurti, que tem muito a ver com o que eu estava falando, né? Que ele dizia que na hora que você mergulha nesse mistério, que o mistério é algo que está além, não é verdade? Mas só que esse além não é algo fora de nós, é além da nossa capacidade intelectual de compreender, mas não fora de nós. Nós temos dentro de nós um princípio que está além da mente, além de manas. Na teosofia a gente fala de Budi, de Atma, que são princípios que estão além, além do intelecto, além da nossa compreensão. E o Krishnamurti, nos seus ensinamentos, ele tentava apontar para essa realidade transcendente, que está além das palavras. E ele falava muitas vezes assim que existe algo que é imenso. Ele usava essa palavra assim, é algo que é imenso, que não pode ser medido, é imensurável, né? Está além de tudo que você possa conceber. E ele tentava, assim, nas conversas mais reservadas que ele tinha com alguns amigos, ele chegou a falar que nós, de certa maneira, temos a capacidade, em alguns momentos, quando nós estamos com a mente meditativa, de tocar, né? Tocar em termos figurados essas realidades mais profundas da existência. Nós podemos nos aproximar dessa realidade, e aí eu volto para aquele ensinamento que ele deu, né? Que a condição para você tocar esse mistério é estar no silêncio.
que quando a mente está tagarelando, ela impede essa abertura que vem através do silêncio, que nos permite alçar a nossa consciência a um patamar muito além daquilo que pode ser compreendido. Então o mistério é aquilo que está além do intelecto, está além da nossa compreensão, que nunca vai ser colocado em palavras, nunca vai ser reproduzido em qualquer livro, porque é algo que tem que ser vivenciado lá no fundo do seu ser. E isso é algo muito precioso que o Krishnamurti tenta trazer, mas ele não fala que você vai encontrar o mistério, porque na hora que você fala que você vai encontrar, você já está colocando o mistério em um lugar que você vai, fora de si, que você tem que procurar, viajar e um dia, lá fora você vai encontrar. Mas não é isso. Você tem que perceber que você não pode procurar, você não pode fazer nenhum esforço para chegar até ele. Você tem que simplesmente morrer para todas as suas pretensões e simplesmente ficar em silêncio. E é nesse silêncio que você pode tocar aquilo que Jesus fala também, que é o sagrado. É bonito isso, você tocar o sagrado. Porque a vida, ela é sagrada. Existe alguma coisa que é intocável, que é inexprimível, que tem a ver com esse sagrado. Que não é o sagrado que você encontra no altar de uma igreja, não é o sagrado que você pode conceber, não é o sagrado de uma imagem. É aquele sagrado que surge na nossa consciência quando nós tocamos esse princípio divino dentro de nós. Se é que a gente pode usar essa palavra, porque Krishnamurti não usava a palavra divino, mas tocar esse mistério, tocar algo que está além de qualquer definição, além de qualquer palavra, de qualquer manifestação. Mas só o fato de você saber que existe esse algo, às vezes algumas pessoas dizem que chamam de aquilo, que é inominado, Blavatsky falava isso também. Existe um princípio que não pode ser nomeado de maneira nenhuma. Você pode chamar do nome que você quiser, mas ele está além de qualquer descrição, de qualquer nomeação. Ele é transcendente. Os indianos falam, às vezes, aquilo. É aquilo, aquele algo, aquele mistério que é transcendente. Portanto, nunca vai caber em nenhuma descrição, Você pode, de alguma maneira, sentir, mas na hora que você tenta traduzir em palavras, já não é a coisa em si. Na hora que você tenta trazer para algo mais concreto, não é mais aquilo. Ele escorrega entre os dedos, ele deixa de ser algo que possa ser descrito ou mesmo algo que você possa se apropriar. É impossível se apropriar das grandes verdades da existência. É impossível você se apropriar desse mistério, desse intangível. Mas só saber que ele existe já nos dá um grande alento. Saber que ele faz parte de nós. Isso que é maravilhoso, Esse mistério, ele existe. E não é algo dissociado de nós, ele está aqui, junto de nós. E para que nós possamos tocá-lo, nós precisamos apenas nos abrir, precisamos viver, como ele dizia, morrer para tudo que já foi, para tudo que pode ser, acabar com o dispêndio de energia, acabar com o esforço e viver naquele silêncio profundo que permite esse mergulho na sua verdadeira natureza. Isso é algo para mim assim, de uma beleza, de uma profundidade que as próprias palavras são incapazes de descrever. Eu acho que cada um então tem que não buscar, porque buscar já é uma atitude intelectual, mas tem que se deixar levar por essa onda de silêncio, mergulhar no oceano do seu ser e encontrar lá no fundo do oceano esse silêncio que vai permitir que você se eleve a uma condição em que você vai encontrar a você mesmo, em que você vai poder viver a sua verdadeira natureza. Você vai realmente viver profundamente esse mistério.